Três fundos imobiliários aí que dispararam aí em 2023 aí no primeiro semestre, sendo que um deles disparou aí 37%, né? Uma valorização aí muito surpreendente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí esses três fundos imobiliários para ver se vale a pena ou não você investir neles. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra ou venda de ativos, tá certo? Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar aqui de três FIIs que dispararam aí em 2023, né, tiveram uma alta valorização aí no primeiro semestre. E o primeiro fundo imobiliário é o TEPP11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 83,97. O Dividend Yield está em 7,49%. Esse fundo imobiliário ele tá barato, ele está em 0,89%. Ele tem uma liquidez média diária aí muito baixa de apenas R$ 435 mil aí por dia. O ideal é que um fundo imobiliário tenha pelo menos acima de R$ 1 milhão aí de liquidez média diária, né, para você não ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 34,21%. E analisando aqui toda a rentabilidade aqui desse fundo imobiliário ao longo do tempo, a gente vê que esse fundo imobiliário ele realmente disparou aqui a partir ali de fevereiro, né, março de 2023. Ele é um fundo imobiliário aí de lajes corporativas. Lembrando que os fundos imobiliários aí de lajes corporativas, eles apanharam bastante, né, por causa aí de toda a crise financeira, por causa de toda a dúvida aí do home office, se iria continuar ou não. Muitas empresas fecharam as portas, muitas empresas migraram aí para o home office, né, migraram ali para o modelo híbrido. Então isso atrapalhou bastante os fundos imobiliários aí de tijolos do segmento de lajes corporativas. Agora que eles estão se recuperando e estão prestes a se valorizarem bastante, ainda mais com a expectativa de queda da taxa Selic. Esse fundo imobiliário ele tem uma vacância de 5,19%, ou seja, uma vacância aí bem boa, né, bem calma. Vacância é o termo que a gente utiliza a algo que está vazio. Para um fundo imobiliário, quanto maior for essa vacância, ou seja, se for acima de 10%, pior para você, porque você não recebe os aluguéis vindos dos locatários, né, e você não recebe ali os dividendos. Ele tem uma taxa aí de administração de 1,17% ao ano sobre o patrimônio líquido. E esse fundo imobiliário aqui, fazendo uma comparação aqui com o IFIX, é outro ponto negativo dele, né? Ele vem perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo. O IFIX está bem aqui em cima e esse fundo imobiliário está bem aqui embaixo. E ele tem um total aí de 5 imóveis. Então, na minha opinião, tem fundos imobiliários aí de tijolos que estão mais diversificados, né, que tem uma liquidez média diária maior, que não estão perdendo tanto aí para o IFIX, né? Então, na minha opinião, esse fundo imobiliário, pelo menos agora, não está valendo a pena. E só para você ter uma ideia, esse fundo imobiliário, desde janeiro até agora, ele teve uma valorização aí de 37,06%. O segundo fundo imobiliário é o HGFF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 86,23. Dividend Yield 8,29%. Ele está 2% aí mais elevado, tá? 1,02 é o seu P sobre VP. Ele tem uma liquidez média diária aí baixa de 724 mil né? Não chega aí a R$ 1 milhão. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 35,57%. E analisando aqui todo o histórico aqui de cotação desse fundo imobiliário, a gente vê aqui que desde 2019 ele teve aqui com a cotação máxima lá em R$ 86
né, lá em 2020, em janeiro de 2020, ele teve aqui aquela queda aqui junto com a bolsa inteira, né? Depois ele veio andando aqui lateralizado ao longo do tempo. E desde aqui fevereiro, ele vem aqui crescendo aqui, se valorizando ao longo do tempo. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,80% ao ano, só que ele é um fundo imobiliário que ele também vem perdendo aqui ao longo do tempo para o IFIX. E esse fundo imobiliário aí no primeiro semestre, ele teve uma valorização aí de 28,11%. E o terceiro fundo imobiliário é o KFOF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, esse fundo imobiliário, a cotação dele está em R$ 93,48, dividend yield de 8,49%. Ele está 5% mais caro, né? Analisando aqui o seu P sobre VP, 1,05. Ele tem uma liquidez média diária boa de 1,37 milhão e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 37,49%. A gente percebe que ele teve aqui a maior alta lá em janeiro de 2020, depois ele despencou aqui com a bolsa e ele veio aqui ao longo do tempo lateralizado, né? Teve aqui uma alta aqui em outubro, depois caiu de novo e agora ele vem se recuperando aqui ao longo do tempo, né? Com a cotação atual. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,92% sobre o patrimônio líquido, e comparando aqui a rentabilidade dele com o IFIX, a gente percebe que esse fundo imobiliário ele também perde para o IFIX. Então, na minha opinião, esse fundo imobiliário também não vale a pena. E o KFOF11, nesse semestre, ele teve aí 25% de valorização. Então, apesar de serem fundos imobiliários que se valorizaram bastante, eu diria que tem opções melhores aí, mais atrativas aí no mercado financeiro. Lembrando que os FIIs de tijolos, eles têm aí uma projeção de valorização aí da cota por causa da queda da Selic. E os FIIs de papel é o contrário, né? Por causa da projeção aí de queda da Selic, esses FIIs aí de papel, a projeção deles é que eles entreguem resultados aí menores aí para os seus cotistas. E você conhecia esses fundos imobiliários? Investe em algum deles? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo dos top 5 aí fundos imobiliários para você levar aí para sua aposentadoria, pensando lá na frente na sua independência financeira. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.